amores! Hoje, na nossa aula de ciências, nós iremos falar sobre as propriedades dos materiais, isso mesmo. Peguem aí, meus amores, por favor, o seu livro de ciências e o seu caderno. Abra na página 78. Nós vamos falar sobre as propriedades dos materiais. A tia vai falando e eu aqui vou explicando e vocês vão acompanhando aí da casa de vocês, beleza? Eu coloquei também aqui alguns materiais, porque no final da nossa aula vocês irão observar um experimento, isso mesmo, tá certo? E aí da sua casa você vai fazer aí anotações no seu caderno, beleza? Então, turma, nós vamos falar hoje sobre propriedades dos materiais, né? Os materiais, o que está dizendo aí no nosso primeiro parágrafo do livro de ciências, na página 78. Os materiais envolvidos nas transformações de energia, nas situações em que há eletricidade e as demais atividades humanas, apresentam características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedade física. Então, cada material tem uma característica própria, certo? Quando eu falo de que cada material tem uma propriedade, tem uma característica própria, nós chamamos de propriedades físicas. Mas afinal de contas, o que são propriedades físicas? É aquela que nos permite medir ou observar sem que haja mudanças em sua identidade ou na sua composição. Então, quando eu observo o material, por exemplo, né? Eu estou vendo aqui as suas propriedades físicas. Mesmo sem o quê? Observando, né? Eu sou capaz de observar sem fazer mudanças ou alterações na sua identidade ou na sua composição. Beleza? Então, turma, essas propriedades nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou objetos que desejamos produzir. Então, quando vai ser feito algum tipo de objeto, material, então eu vou observar o quê? Qual vai dar certo para desenvolver, para fazer esse objeto? Qual material que eu vou utilizar? Então, eu vou observar o quê? As propriedades físicas desse material, para que eu possa produzir algum outro tipo de material, beleza? Se eu vou fazer uma janela, quais são os materiais que eu vou utilizar, certo? Eu vou utilizar só madeira, será? A madeira dá certo para janela? Somente em alguns detalhes, não é isso? Então, turma, quando eu falo de propriedades físicas, eu estou falando, então, eu estou falando o quê? É aquele material que vai me permitir observar e sem fazer mudanças na sua identidade ou na sua composição. E de acordo com esse material, eu escolho, com essas características desse material, eu vou escolher o material necessário para a produção de um outro acessório, de um outro material, certo? Veja a seguir algumas propriedades físicas dos materiais. Observe só, nós vamos falar primeiro aí da densidade. Afinal de contas, o que é densidade, né? É a relação entre a massa da matéria e o espaço que ela ocupa. Então, quando eu falo de densidade, eu estou falando o quê? Da massa dela, né, daquele material, em relação ao espaço que ela está ocupando. No livro de vocês, fala assim, ó, característica relacionada à massa de um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. É uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usada para identificá-los. Então, você utiliza, vamos supor aí, eles colocaram, né, na balança um ferro e o algodão. Observem aí, gente, que os dois têm a mesma massa, porém, cada um ocupa, né, um volume maior que o outro, certo? Então, a mesma massa de ferro ocupa menor volume que o algodão, no caso. Só que os dois têm a mesma massa, porém, ocupa um espaço, o algodão, no caso, ocupa um espaço maior do que o ferro. Porém, os dois têm a mesma massa.
Porém, o ferro, no caso aí, turminha, observe que ele está ocupando um espaço menor que o algodão. Aí aqui do lado tem um menino aí fazendo um experimento. Os objetos que flutuam na água são menos densos que esse líquido. Então, quando um objeto chega a flutuar na água, quer dizer o quê? Que ele é menos denso, né? Que a água que ele está utilizando aí. Aqueles que ficam no meio da coluna da água têm a mesma densidade e aqueles que afundam são mais densos que a água, certo? Logo mais nós vamos falar sobre essa questão. Então, nós podemos aí classificar as propriedades da matéria de acordo com a sua densidade, certo? Então, o que é a densidade? É a relação entre a massa da matéria e o espaço que ela ocupa. Então, quando eu falo, eu estou relacionando a massa da matéria e o espaço que ela está ocupando, observando dois materiais, no caso aí que nós colocamos para observar o ferro e o algodão, eu estou observando que é a sua densidade, nesse caso aqui, essa propriedade, tá certo? E aí, nesse caso, a densidade é uma propriedade física, tá, galerinha? Então, o ferro, ele tem a mesma massa que o algodão, porém, ele está ocupando um volume menor que o algodão. Os materiais, as propriedades, também eles são classificados de acordo com a sua resistência ou tenacidade. Por exemplo, o que é isso? É a capacidade que uma matéria tem de resistir ao impacto com outra matéria. Quando uma pedra é arremessada no vidro, né? Este se quebra, ou seja, a pedra é mais tênus que o vidro. Lógico, né, gente? Então, a resistência. Então, quando eu falo assim, ó, a resistência, né? Eu vou testar a resistência ou tenacidade desse material. Quem vai ser quem vai ter maior tenacidade? Vai ser a pedra ou o vidro? Quem vai ser mais resistente? A pedra ou o vidro? Quando você pega o vidro, a pedra e joga no vidro, você está testando a tenacidade. Quem é mais resistente? No caso aí, a pedra, porque o vidro ele vai o quê? Se quebrar, tá certo? É outra propriedade. Vamos ver aqui o exemplo que foi dado no livro. Olha só. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. Com certeza, né, turma? Então, observem aí, ó. Eles usaram o aço, é um material resistente e por isso é usado como parte da estrutura de construções. Então, quando você vai fazer uma construção, né, na estrutura daquela construção, no caso, você não vai utilizar aí o vidro, certo? E nem a pedra. Por quê? Porque o aço, ele vai ser o quê? Um material mais resistente, vai ter a maior tenacidade, certo? Então, ele é um material próprio para construção, porque ele é mais resistente, certo? Então, vamos ver também o material, de acordo com a propriedade física, a dureza. É a capacidade quando eu caracterizo, né? Eu observo esse material, né? A característica desse material, de acordo com a sua dureza. É a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra. Um exemplo é quando uma pedra arranha o vidro de uma janela. Ou seja, a pedra ela é mais dura que o vidro, tá certo? Então, a pedra ela é o que? Mais dura que o vidro. Ela tem condições de arranhar, até mesmo de quebrar aquele vidro. Então, eu estou testando esse material em relação, observando a sua característica, né? A sua propriedade. Qual? A dureza. Então, a pedra, ela tem o quê? A capacidade de riscar a outra. No caso aqui, a pedra foi utilizada, né, como material para fazer o experimento, riscando a janela. Então, eu observei, foi observado o quê? Que ela é mais dura que o vidro, certo? Porque ela tem a capacidade de riscar, fazer um risco no vidro, tá certo, gente? E aí, no nosso exemplo aqui do nosso livro, fala dureza. Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar a sua superfície. No caso aí, o grafite, ele é um material mole, que pode ser usado para escrever, ou seja, riscar o papel,
certo? Então, o grafite aí, né, tem uma dureza maior, no caso aí, que o papel. E a elasticidade, né? Eu coloquei aqui, o que é elasticidade? É a característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original, quando uma força externa a estica ou comprime. Vamos usar como exemplo uma liguinha de dinheiro. Quando você estica, né, ela volta para o mesmo formato. O balão também você estica, volta para o mesmo formato. É uma propriedade também. Você está testando o que é a elasticidade. Ela vai ter o que? A característica que uma matéria tem de voltar à sua forma original, né? E aí, quando a pessoa, né, tá colocando ali a sua força, esticando aquela liguinha do dinheiro, né? Ela vai ter o quê? Vai ser observado que ela tem o quê? A elasticidade. Mesma coisa é o balão. Tá certo, gente? Então, observamos aí, ó. Outra coisa que a tia Angélica não colocou aqui para vocês, né? Não coloquei. A condutibilidade térmica indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, o calor. Os materiais que não conduzem bem energia térmica são chamados de isolantes térmicos. Por exemplo, crianças, no caso aí a panela, né? Vou usar aqui como exemplo a panela. Essa panela, para você fazer o cozimento dos alimentos, né? Ela é um material capaz, né? Que tem a capacidade de conduzir energia térmica no calor, né? Porque aquela queima ali o fogo está aceso, tá gerando o quê? Uma energia térmica, no caso o calor, que aí aquela panela, né, no caso, vai ter a capacidade de cozinhar o alimento através dessa energia térmica que foi transferida aí para a panela, né? No caso aí o calor térmico. Aí nós vimos aí a condutibilidade térmica, indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, né? Então nós vimos aí que a energia térmica é o quê? Nós falamos energia térmica ou calor, né? Então, térmica, ou seja, o calor. Os materiais que não conduzem bem energia térmica são chamados de isolantes térmicos. No caso, o alumínio, né, que são as panelas aí, elas são materiais que têm condições de conduzir, né, têm a capacidade de conduzir essa energia térmica, esse calor, fazendo com que venha a ser cozido os alimentos, porque ela conduz bem a energia térmica e o calor para que esse alimento venha a ser cozido. Tá certo, gente? Aí os materiais que não conduzem bem a energia térmica, eles são chamados de isolantes térmicos, tá certo? Então vamos falar aí mais um pouquinho, revisando essa primeira parte, da página 78 e 79. Nós vimos aí a questão da densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa da matéria e o espaço que ele ocupa. Nós estudamos aqui o quê? As propriedades físicas. O que é a propriedade física? Voltando, turma, é aquela que nos permite medir ou observar sem que haja mudança na sua composição ou na sua identidade, certo? De acordo com essas propriedades físicas, nós temos aí a densidade. O que é a densidade? É a relação entre a massa da matéria e o espaço que ela ocupa. E aí no livro deu um exemplo para vocês de um ferro e do algodão. Os dois pesam aí a mesma massa, né? Tem a mesma massa, os dois pesam 100 gramas. Porém, um ocupa um volume maior que o outro. No caso aí, quem está ocupando o volume maior? O algodão, certo? Mas os dois pesam a mesma massa, certo? E aí falamos também da resistência ou tenacidade. Vimos o quê? A tia usou aqui como exemplo a pedra. A pedra ela tem uma maior tenacidade ou resistência maior que a do vidro, né? Quando essa pedra é arremessada no vidro, esse vidro ele vai se quebrar, mas a pedra continua intacta. Então nós vimos aí que a pedra ela é mais resistente que o vidro. Então ela tem a maior tenacidade ou resistência que o vidro, certo? A dureza é a capacidade que uma matéria apresenta de riscar outra, né? A pedra, usamos aqui a pedra como exemplo. A pedra ela tem condições de riscar o vidro sem que haja alteração na sua
composição, certo? Então, a pedra arranha o vidro de uma janela. Ou seja, a pedra ela é mais dura que o vidro. Então, observamos aí essa propriedade física de acordo com a sua dureza. A elasticidade. O que é a elasticidade? É a característica de uma matéria, de um material, no caso, né? Que tende a voltar às suas formas original. Então, a tia deu o exemplo aí de dois, né? No caso, a liguinha do dinheiro, que você estica e ele volta para o mesmo formato, e o balão, certo? Então, no caso aí, esses dois materiais, ele tem o quê? Possui qual característica? Ele tem elasticidade, certo? Condutibilidade térmica. Então, a tia deu um exemplo aí para vocês, peguei até mesmo o exemplo do livro, né? Onde a tia falou o quê? Das panelas, né? Feitas de alumínio, que tem uma condutibilidade térmica, né? Ela conduz muito bem, tem a capacidade de conduzir a energia térmica, ou seja, o seu calor, para que cozinhe aí os alimentos, beleza? E também na nossa aula de hoje nós vamos falar do magnetismo e condutibilidade. Vocês abram aí o livro de vocês lá na página 80. Olhem só, galerinha, além das propriedades físicas dos materiais estudados anterior, né, que nós vimos aqui, ó, densidade, resistência ou tenacidade, dureza e elasticidade e condutibilidade térmica, tem a ver com o quê? Com as propriedades físicas da matéria, certo? Vimos aí essas características dos materiais, certo? E aí hoje também nós vamos falar, existem outras como o magnetismo, né? E a condutibilidade elétrica. Então, nós vamos falar mais desses dois aí, o magnetismo e a condutibilidade elétrica. O magnetismo, o ímã é um objeto capaz de atrair outro tipo de metal, né? O ímã é um objeto capaz de atrair outro tipo de metal, como o ferro e o níquel. Essa propriedade de atração é chamada de magnetismo. Vocês já pegaram aí um ímã e colocaram ele próximo de algum material que seja feito de metal, ferro, níquel, a moeda, por exemplo, né? Essa propriedade de atração que o ímã tem, nós chamamos de quê? Chamada de magnetismo. Ela é capaz de atrair, né? Esse ímã, ele é capaz de atrair, vamos supor, a moeda ou o clipe, né? Que é feita aí de metal e nesse caso, essa propriedade de atração, né, que o ímã tem, é chamado de magnetismo. Essa região ao redor do ímã, na qual ela tem o poder de atração, é chamado de campo magnético. Então, o ímã ele tem um local, né, ao redor do ímã, ele tem o poder de atração, né? Essa região do ímã, onde ele tem o poder de atração, é chamado de campo magnético. Beleza, gente? Então, outra propriedade que nós acabamos de ver é o magnetismo. Nós vimos aí que o ímã, né, é um objeto que atrai alguns tipos de metal e de ferro e níquel. Essa propriedade de atração do ímã é chamada de magnetismo. Outra característica, gente, o ímã também, ó, à medida que afasta, a força de atração diminui. Então, quanto mais próximo, né, o ímã do níquel ou do ferro ou do metal, maior vai ser a sua força de atração, maior vai ser o seu magnetismo, né? A sua atração, então maior vai ser o seu magnetismo. E quanto mais distante, vai ser menor, no caso aí, a sua propriedade de atração. Quanto mais você afasta o ímã, no caso dos metais, do ferro e do níquel. Entenderam, turma? Então, vamos lá. Vamos lá, turminha? Condutibilidade elétrica. A propriedade de reduzir a energia elétrica de um material está relacionada... a propriedade de conduzir energia elétrica de um material está relacionada à maneira como as cargas elétricas negativas estão dispostos nos blocos que compõem a matéria, no caso os átomos, né? Nós já vimos isso aí. Então, há materiais como os metais que conduzem melhor energia que outros, né? Então, os metais, eles são excelentes condutores de energia elétrica, certo? E tem outros que não, né? Como a borracha. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês.
Os bebezinhos, os pais ficam sempre de olho numa criança quando ela está na fase aí de engatinhar. Por quê? Essas crianças, tudo que tem na mão, elas têm a mania de colocar onde? Na tomada, certo? Então, galerinha, qualquer objeto aí de metal, né? No caso aí de metal mesmo, no caso, deixa a tia pensar em outro aqui, do metal, no caso, a tia tá tentando lembrar aqui o nome, grampos, parafusos, né? Essas crianças pequenininhas, sempre eles têm essa mania de colocar esses objetos, às vezes, na tomada. E aí eles enfiam na tomada. Aquele material, esse metal, no caso aí o clipe ou o parafuso ou prego, ele é todo, né, de metal. Ele não vai ter nenhum material nele que vai o quê? Que vai barrar essa condução aí dessa energia elétrica, como a borracha. Porque a borracha, ela vai ser o quê? Ela vai isolar a eletricidade. Só que no caso, esses objetos que a tia está citando aqui para vocês, ele vai conduzir a energia e vai fazer o quê? Com que essa criança leve um choque e aconteça aí um acidente grave, certo? Então a borracha, em alguns materiais, serve para quê? Serve para isolar essa corrente elétrica. Isolando essa corrente elétrica, evita, no caso aí, um choque, certo? Que pode levar até a morte. Eu conheço casos de pessoas aqui até próximo da minha casa, de um senhor que foi mexer com energia elétrica e infelizmente chegou a falecer, né? Então, galerinha, tem que ter muito cuidado. Então, nós temos os materiais, né, que são bons condutores de energia elétrica e outros são isolantes. No caso, a borracha, ela vai isolar, certo? O metal não, o metal ele é um ótimo condutor. Então, os materiais podem ser classificados como condutores e isolantes de eletricidade, certo? O metal, no caso, como eu já falei, eles são ótimos condutores e a borracha, ela é o quê? Isolante dessa energia. Então, nos equipamentos elétricos são usados materiais condutores e isolantes. Por quê? Para você que está utilizando não leve um choque. Então, brinquedos, né? Muitas vezes o aparelho de televisão, né? Eles são fabricados e ali vai ter o quê? Os condutores de energia e vai ter também os isolantes daquela energia elétrica, tá certo? Para que a pessoa que esteja utilizando não venha levar um choque. Beleza, turma? Então, nós vimos aí as propriedades da matéria, beleza? E a tia vai fazer aqui um experimento para que vocês venham observar a densidade. Nós vimos o quê? Que a densidade, ele só possui os elementos, né, os objetos que possuem uma densidade maior, aqueles que vão para o fundo, né? Então, se o material ele afundar, ele possui uma densidade, né, maior que a água, certo? Então, o que é essa densidade, né, gente? Nós vamos ver aqui, observar a flutuação. Se vocês, por favor, analisem aqui o experimento, é um desafio para vocês, vocês vão anotar aí no seu caderno e logo mais a tia Angélica na nossa aula online nós iremos observar isso aí. Então, para compreender a flutuação, é preciso considerar não só o peso, porque a gente às vezes pensa assim, não, se eu colocar aqui, por exemplo, vou colocar a moedinha e a caneta. Qual dos dois você acha aí, turma, que vai afundar? Vamos colocar? Você acha que vai afundar qual? No caso, a caneta ou a moeda? Qual será? Então, vamos ver. Olha só. A caneta, ela flutuou e a moeda afundou. Então, qual que você acha aí que vai ter a massa maior? As pessoas acham que, no caso aí, um cofre, ele afunda porque é pesado. E a bolinha, não vai afundar porque ela é mais leve. Isso também, né, isso tá em parte, tá certo, tá? Então, para compreender a flutuação, gente, é preciso considerar não só o peso ou o tamanho dos corpos, mas a interação entre a massa e o volume, certo? A interação da massa e do volume. Então,
para descobrir se o material, no caso aí, ele tem uma massa ou um volume maior. No caso aqui, quem é que está ocupando um volume maior? O volume maior, quem está ocupando, no caso aqui, é a caneta, né? E a moeda, um volume menor. Mas aqui, por que que um afundou e o outro não? Isso aí nós observamos o quê? A densidade do material, certo? Só os que possuem densidade maior que a água vão para o fundo. Então, qual é o que tem uma densidade maior, um peso maior? No caso aqui, maior que o da água. No caso, foi o quê? Foi a moeda. E no caso aqui, a caneta, ela flutuou, porque ela tem uma densidade menor que o da água. E no caso, a moeda tem uma densidade maior que a da água. Tá certo? Vamos fazer mais um? Então, vamos ver aqui se esse objeto ele vai afundar ou vai flutuar. Vamos ver? Ele flutuou. Isso acontece por quê? Porque ele tem uma densidade, né, no caso, maior que o da água, né? Ele tem uma densidade menor que a água, porque ele não afundou. Quando ele afunda é porque tem uma densidade, no caso, menor, né? Quando ele afunda tem uma densidade maior. Quando ele não afunda tem uma densidade menor. Vamos ver esse outro objeto, né? A tia trouxe aqui um brinquedinho para vocês. Vamos ver quem tem a densidade maior ou menor. Se é essa bolha, esse objeto, ou se é ai, meu Deus, esqueci o nome. Esse outro objeto. Qual que vai ter a densidade maior? Por que que esse objeto não afundou e o outro afundou, né? Vamos ver o porquê. Então, esse que afundou é porque tem uma densidade maior que a água e o que flutuou tem uma densidade menor. Beleza? Então, pode colocar as considerações. Vou sugerir a vocês um experimento, um desafio, quinto ano. Vocês vão fazer uma atividade lá do livro de História de Ciências de vocês. É uma experiência, certo? Aquele aluno que tiver condições de fazer, a tia Angélica passou um outro experimento, mas se vocês quiserem também testar os materiais em relação à flutuação, vocês irão fazer a página 166. Observe os objetos que vocês vão utilizar e vocês vão responder a página 166. As atividades de hoje que vocês irão realizar são: vou fazer esse desafio da página 166, que é para observar quais objetos flutuam e quais não flutuam, né? De acordo, observando aí a densidade. E aí vocês também irão realizar as atividades, fazer a leitura da página 78 e 79 e responder a página 80 e 80, 81 e 83. Não deixem de ler aí o texto que estão propostos para vocês. Outra atividade que eu passei para vocês, turma, vocês irão fazer um experimento utilizando sementes flutuantes. O nome do experimento são sementes flutuantes. Então, vocês irão utilizar sementes de maçã ou outro tipo de semente. A água, né, de preferência morna, o sal ou o açúcar e copos plásticos. Então, vocês irão seguir o passo a passo desse experimento e depois responder o que vocês observaram. Tá certo? Essa atividade é para ser colada no caderno de ciências, tá certo? E nós iremos discutir em um momento na nossa aula online, tá bom, gente? Na nossa aula online também, da outra semana, vocês irão pesquisar uma notícia, né? Vão pesquisar uma notícia sobre as internações e mortes causadas por choque elétricos, porque hoje nós vimos o quê? Que temos os materiais que são o quê? Bons condutores de energia elétrica e outros que são o quê? Que vão ser isolantes. Então, com base nessas informações, e a tia Angélica deu alguns exemplos aqui para vocês, são grandes os números de pessoas que vão para o hospital porque levaram choque elétrico e que chegam até mesmo a morrer. Então, a tia quer que vocês façam pesquisas de notícias, né? De pessoas que tiveram, né, sofreram esse tipo de acidente aqui no Distrito Federal e vocês vão colar no seu caderno de ciências e compartilhar na nossa aula online. Beleza, turma? Façam todas as atividades. Não deixem de realizar essas atividades
Um beijo para vocês e até a próxima aula.